E se a faraó mais poderosa da história do Egito, a grande Hatshepsut, não fosse a líder visionária que conhecemos, mas uma usurpadora que subiu ao poder sobre um segredo sombrio? Por mais de um século, a egiptologia guardou um de seus maiores enigmas: a tumba perdida de Tutmés II, um faraó cujo reinado foi curto e cujo fim foi envolto em mistério. Sua múmia foi encontrada, mas seu túmulo original, com todos os seus tesouros e, mais importante, com as respostas sobre sua vida e seu desaparecimento, evaporou nas areias do tempo, até agora. Em 2024, uma descoberta secreta, mantida longe dos olhos da mídia, foi feita em um local que ninguém ousava procurar. Uma descoberta que não apenas localiza a tumba perdida, mas revela uma verdade tão explosiva que pode forçar a reescrita de toda a história da destruída dinastia, a Era de Ouro do Egito. Fique até o final, porque o que foi encontrado ao lado do corpo de Tutmés II muda absolutamente tudo o que pensávamos saber sobre poder, traição e os segredos enterrados dos faraós. O Vale dos Reis é o cemitério mais famoso do mundo, um lugar onde a história dorme sob toneladas de rocha calcária. Aqui, gerações de faraós foram sepultadas em tumbas magníficas. Mas Tutmés II, o marido da lendária Hatshepsut e pai do conquistador Tutmés III, não está entre eles. A história oficial nos diz que ele teve um reinado breve, de talvez 13 anos, e partiu deste mundo devido a uma doença. Após sua partida, sua esposa Hatshepsut assumiu como regente de seu jovem enteado, mas em poucos anos ela fez algo sem precedentes. Declarou-se faraó, governando como um rei por mais de 2 décadas de paz e prosperidade. Uma história de ambição feminina e liderança brilhante. Mas essa história sempre teve uma peça faltando. Por que a tumba de Tutmés II nunca foi encontrada? E por que sua múmia, quando examinada, revelou um homem de talvez 30 anos, coberto de lesões, mas sem uma causa clara para seu fim? O mistério permaneceu, até que uma equipe internacional de arqueólogos decidiu usar uma nova tecnologia, a muografia de raios cósmicos, que permite enxergar através de centenas de metros de rocha sólida, como um raio-x planetário. E eles não apontaram para o Vale dos Reis. Eles apontaram para as falésias silenciosas atrás do templo de Hatshepsut, em Deir el-Bahari. E foi lá que os sensores detectaram uma anomalia. Uma cavidade perfeitamente retangular, profunda na rocha, que não correspondia a nenhuma tumba conhecida. Algo que não deveria estar ali. Após meses de perfuração exploratória secreta, eles atingiram o vazio. A câmera que desceram revelou o impossível. Uma entrada selada com reboco original de 3.500 anos atrás. Mas os selos não continham o cartucho real de Tutmés II. Na verdade, eles estavam deliberadamente em branco. Era uma tumba projetada para não ser encontrada. Uma tumba feita para ser esquecida. Você já se perguntou por que alguém se daria ao trabalho de apagar completamente o local de descanso final de um rei? Não era um ato de ladrões que teriam quebrado os selos. Era um ato oficial, metódico e aterrorizante. Quando os arqueólogos finalmente romperam a primeira parede, o ar que saiu da câmara era o mesmo ar que os construtores egípcios respiraram há 3 milênios e meio. Mas o que eles estavam prestes a encontrar lá dentro não apenas resolveria o enigma de um faraó perdido, mas abalaria os alicerces da história egípcia. Eles entraram. A antecâmara não era grandiosa, mas estava intacta. Continha os restos de um enterro real, mas tudo parecia apressado, quase desrespeitoso. E foi então que eles viram algo que fez o sangue de todos gelar. Mas o verdadeiro segredo, a revelação que muda tudo, não estava nos artefatos espalhados pela sala. Estava no que foi encontrado dentro do sarcófago de pedra, ao lado da múmia do próprio faraó.
Dentro do simples sarcófago de quartzito, ao lado do corpo envolto em linho de Thutmose II, não havia ouro nem joias preciosas. Havia algo muito mais raro e infinitamente mais revelador. Um conjunto de papiro enrolado, selado dentro de um cilindro de argila, algo nunca antes visto em um enterro real. Esses não eram textos religiosos comuns, como o Livro dos Mortos. Análises posteriores, conduzidas em laboratórios sob sigilo absoluto, revelaram que se tratava de um diário pessoal e de registros médicos detalhados, escritos pela mão do próprio médico-chefe do faraó. O que eles continham era uma bomba-relógio histórica. O papiro médico não descrevia uma doença progressiva, mas um declínio rápido e violento da saúde do faraó. Relatava ferimentos que não eram consistentes com acidentes, mas com confrontos físicos. Descrevia a administração de remédios em doses cada vez maiores, compostos de plantas que, embora medicinais em pequenas quantidades, são conhecidas hoje por serem tóxicas em concentrações elevadas. Não era um tratamento, era um envenenamento lento e deliberado. Mas quem ousaria fazer isso com um Deus vivo? A resposta estava no diário. O médico descrevia, com medo palpável, a crescente influência da grande esposa real, Hatshepsut. Narrava como ela isolou o faraó, assumindo o controle da corte e do exército, e como qualquer um que questionasse sua autoridade desaparecia misteriosamente. Ele descreve a frustração de Thutmose II, um homem enfraquecido, efetivamente prisioneiro em seu próprio palácio. A verdade era inegável. Thutmose II não morreu de causas naturais. Ele foi sistematicamente neutralizado e, muito provavelmente, eliminado. Mas por quê? A revelação final estava em uma seção danificada do papiro, que descrevia uma disputa acalorada sobre a sucessão. Thutmose II, em seu leito, não queria que o jovem Thutmose III, filho de uma esposa secundária, fosse seu único herdeiro sob a regência de Hatshepsut. O papiro menciona o nome de outro filho, de uma linhagem mais pura, que foi secretamente exilado. Hatshepsut não estava apenas garantindo o trono para seu enteado. Ela estava eliminando a linhagem rival e limpando o caminho para seu próprio poder absoluto. Ela não foi apenas uma regente que se tornou faraó. Ela foi a arquiteta de um golpe de Estado silencioso e mortal. Esta descoberta muda tudo. A imagem de Hatshepsut como uma governante pacífica e legítima é abalada. Ela se torna uma figura de poder implacável, uma mestra da conspiração política que garantiu seu trono através de traição. A tumba secreta e sem identificação não foi para proteger o faraó de ladrões, mas para apagar a verdade de seu fim, para enterrar a prova do crime de Hatshepsut para sempre. O que isso nos diz sobre a natureza do poder? Que a história, como sempre, é escrita pelos vencedores, e as verdades inconvenientes são enterradas fundo na rocha, esperando que uma nova tecnologia as traga de volta à luz. Este não é mais o fim da história de um faraó menor. É o início de uma nova compreensão sobre uma das mulheres mais poderosas que já viveu. E nos força a perguntar: que outros segredos ainda estão selados sob as areias do Egito, esperando para reescrever tudo o que pensamos saber? Se esta jornada pelos segredos mais sombrios do Egito fascinou você, deixe seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Comente abaixo o que você acha dessa revelação sobre Hatshepsut. No nosso próximo vídeo, vamos explorar uma cidade romana encontrada intacta, congelada no tempo, não por um vulcão, mas por algo muito mais estranho, porque o passado nunca está realmente morto. Às vezes, ele está apenas esperando para ser encontrado.